Se eu contar o que vi a portas fechadas durante 25 anos como pastor evangélico, talvez vocês nunca mais olhem para um púlpito da mesma forma. Meu nome é Marcos, tenho 73 anos e hoje vivo numa cidadezinha tranquila do interior de São Paulo. Mas por um quarto de século fui um dos pastores mais respeitados de uma das maiores igrejas evangélicas da região de Campinas. Quando vesti aquele terno pela primeira vez em 1967, aos 15 anos como auxiliar do pastor titular, eu realmente acreditava que estava sendo chamado por Deus. Quando recebi minha ordenação oficial em 1972, estava certo de que dedicaria minha vida a salvar almas. O que eu não sabia é que, com o tempo, descobriria que alguns homens usam a Bíblia não para pregar o amor, mas para construir impérios de manipulação, poder e dinheiro sujo. Antes de continuar, queria que vocês deixassem nos comentários de onde estão assistindo. Me dá uma alegria saber que minha história está alcançando pessoas em tantos cantos diferentes. E se puderem, deixem aquele like. Isso me incentiva muito a continuar compartilhando essas memórias que guardei por tanto tempo. Nasci em 1952, em Americana, São Paulo. Meu pai, Sebastião, era operário têxtil, daqueles que acordavam às 4 da manhã para pegar o primeiro turno na fábrica. Minha mãe, Benedita, costurava para fora, pegava serviço de alfaiataria e passava as tardes curvada sobre a máquina Singer antiga que rangia a cada ponto. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. A comida era simples, arroz, feijão, ovo frito quando tinha, mas a mesa nunca ficou vazia. Cresci vendo meu pai chegar em casa com as mãos manchadas de graxa, o cheiro forte de óleo de máquina impregnado na roupa. Ele tinha um jeito duro, falava pouco, mas todo domingo, sem falta, nos levava para o culto na igreja Assembleia de Deus do bairro. Era uma igreja pequena, de madeira, com bancos desconfortáveis e um ventilador de teto que mais fazia barulho do que refrescava. Mas ali, naquele espaço apertado onde cabiam no máximo 80 pessoas, eu sentia algo diferente. O pastor Anselmo era um homem alto, magro, de cabelos grisalhos, mesmo sendo jovem. Devia ter uns 35 anos na época. Ele pregava com uma intensidade que me fascinava. As palavras dele pareciam sair de um lugar profundo, verdadeiro. Não era só decoreba de versículos, era como se ele realmente conversasse com Deus. Lembro do cheiro daquela igreja, uma mistura de madeira velha, perfume barato das irmãs e aquele ar abafado de lugar fechado. O som do órgão desafinado tocado pela irmã Edith, que errava mais notas do que acertava, mas tocava com tanto amor que ninguém ligava. Quando eu tinha 13 anos, em 1965, o pastor Anselmo me chamou depois de um culto. Eu estava ajudando a arrumar os inários nos bancos quando senti a mão dele no meu ombro. Marcos, o Senhor tem planos especiais para você, ele disse, olhando fundo nos meus olhos. Você sente o chamado? Eu não sabia direito o que era esse chamado, mas algo no peito apertou, um nó na garganta subiu e eu disse que sim. A partir daquele dia, comecei a ajudar em tudo na igreja. Limpava o salão, organizava as cadeiras, distribuía folhetos na rua, tocava o sino antes dos cultos. Meu pai ficou orgulhoso. Para um homem simples como ele, ver o filho sendo escolhido pelo pastor era quase como se Deus tivesse olhado para nossa família humilde e dito: vocês são especiais. Minha mãe chorava de emoção toda vez que eu subia no púlpito para fazer uma leitura bíblica. Ela me via com aquela Bíblia grande nas mãos, vestindo a melhor roupa que tínhamos, uma calça social surrada e uma camisa branca que ela passava com tanto capricho que parecia nova, e sentia que todo o sacrifício dela valia a pena. Em 1967, quando completei 15 anos, fui oficialmente nomeado auxiliar do pastor. Ganhei minha primeira Bíblia nova, com capa de couro, presente da congregação. Meu nome foi gravado em letras douradas: Marcos, servo do Senhor. Eu guardava aquela Bíblia como um tesouro. Dormia com ela debaixo do travesseiro. Decorei livros inteiros: Isaías, Salmos, Provérbios. Acordava às 5 da manhã para ler antes de ir para a escola. À noite,
Depois de ajudar meu pai na horta que a gente tinha no quintal, ficava estudando versículos à luz fraca da lâmpada do meu quarto. A vida era difícil, não vou mentir. Minha roupa era remendada, meu sapato furado, eu levava marmita de alumínio amassada para a escola, enquanto outros meninos compravam lanche na cantina. Mas eu tinha algo que achava que valia mais que dinheiro. Eu tinha Deus, eu tinha propósito, eu tinha certeza de que estava sendo preparado para algo maior. Vocês já sentiram isso? Aquela sensação de que nasceram para algo específico? Me conta nos comentários se você já teve essa certeza inabalável sobre seu caminho na vida. Em 1970, aos 18 anos, comecei a fazer pregações curtas. O pastor Anselmo me dava 15 minutos no culto de quarta-feira para pregar. Eu preparava aqueles sermões com um cuidado obsessivo. Escrevia, reescrevia, decorava cada palavra. Tremia inteiro quando subia no púlpito, mas quando começava a falar, algo mudava. As palavras fluíam. As pessoas se emocionavam. Velhinhas choravam, homens curtidos pelo trabalho pesado limpavam os olhos discretamente. Foi nessa época que conheci Ondina. Ela tinha 17 anos, cabelos pretos longos sempre presos num coque, olhos castanhos que pareciam enxergar além do que as pessoas mostravam. Filha do diácono da igreja, ela tocava pandeiro nos louvores e tinha uma voz que, juro por Deus, parecia tocar o céu. Não era só bonita, e era linda, daquele jeito simples que não precisa de maquiagem ou enfeite, mas tinha uma fé genuína que me impressionava. Começamos a namorar sob os olhares atentos da igreja toda. Nada de mão dada, nada de beijo antes do casamento. Eram outros tempos. Nossas conversas aconteciam sempre com alguém por perto, geralmente a mãe dela, Dona Edith, que ficava sentada a uns 2 metros de distância, fingindo que não estava ouvindo. A gente falava sobre nossos sonhos, sobre servir a Deus juntos, sobre construir uma família temente ao Senhor. Em 1972, me casei com Ondina numa cerimônia simples na igreja. Ela usou o vestido de noiva emprestado da prima. Eu estava de terno alugado que apertava no pescoço. Mas estávamos felizes. Começamos nossa vida numa casa minúscula, 2 cômodos alugados nos fundos da casa de uma senhora viúva. O banheiro era externo. A cozinha era só um fogão de 2 bocas e uma pia. Mas era nosso. Foi nesse mesmo ano que recebi minha ordenação oficial como pastor. O pastor Anselmo estava se aposentando por problemas de saúde. Ele tinha diabetes e o coração já estava fraco, e me indicou como seu sucessor. A cerimônia de ordenação foi num domingo à noite, a igreja lotada. Lembro do peso das mãos dos outros pastores sobre minha cabeça, das orações, do choro da minha mãe na primeira fileira. Quando levantei, já não era mais apenas Marcos. Era o pastor Marcos, líder espiritual daquela comunidade. Os primeiros anos foram intensos, mas gratificantes. Eu visitava os doentes nos hospitais, consolava as viúvas, aconselhava os casais em crise, batizava os bebês, enterrava os mortos. Conhecia cada membro da congregação pelo nome, sabia das dificuldades de cada família. Quando o Osvaldo perdeu o emprego na tecelagem, organizei mutirão para ajudar com cesta básica. Quando a dona Dalva ficou doente, a igreja toda se revezou para cuidar dela. Ondina engravidou em 1973. Nossa filha Clarice nasceu num parto difícil, demorado, que quase levou as 2. Passei a noite toda no corredor daquele hospital público, orando, implorando a Deus que salvasse minha família. Quando o médico saiu e disse, "Mãe e bebê estão bem", caí de joelhos ali mesmo, no chão frio do hospital, e chorei como nunca tinha chorado. A igreja cresceu. De 80 membros passamos para 150, depois 200. Precisamos ampliar o templo. Fizemos campanhas de arrecadação, mutirões de construção. Eu mesmo coloquei a mão na massa, carregava tijolo, misturava cimento. Aos domingos pregava com as mãos ainda sujas de cal. Em 1976, quando a igreja já tinha quase 300 membros, começaram a aparecer os primeiros sinais de algo que eu não entendia completamente. Um dos membros mais antigos, o irmão Armando, que era dono de uma pequena mercearia, começou a fazer doações cada vez maiores. Todo mês ele entregava um envelope grosso.
Para a obra do Senhor, ele dizia. Achei estranho porque sabia que a mercearia dele não ia tão bem assim. O bairro estava cheio de mercadinhos. Mas eu não questionava. Deus provê de formas misteriosas, eu pensava. O dinheiro ia para reformas, para ajudar os mais necessitados, para comprar instrumentos novos para o louvor. Tudo parecia legítimo. Foi também nessa época que a denominação começou a crescer muito rápido em toda a região. Surgiram igrejas em Campinas, em Limeira, em Piracicaba. E com o crescimento veio a estrutura hierárquica mais rígida. Reuniões mensais de pastores passaram a ser obrigatórias. Era lá que eu começava a perceber algo diferente no ar, mas ainda não conseguia nomear exatamente o que. Vocês já tiveram aquela sensação de que algo está errado, mas não conseguem apontar exatamente o que é? Como se o ar mudasse, mas de forma tão sutil que você duvida dos próprios instintos. Deixem nos comentários se já passaram por isso. As reuniões de pastores aconteciam na Igreja Central de Campinas, num prédio grande que tinha sido comprado recentemente. O pastor-presidente Belmiro era um homem corpulento, voz grave, sempre de terno preto impecável. Ele falava sobre crescimento, sobre expansão, sobre conquistar almas para Cristo em escala industrial. Foram essas as palavras exatas que ele usou numa reunião de 1977. Mas o que me incomodava era o tom das conversas quando as reuniões oficiais terminavam. Os pastores se reuniam em grupos menores, fumando cigarros escondidos nos fundos do prédio, o que já era uma hipocrisia, porque pregávamos contra o fumo, e falavam sobre números, sobre metas, sobre competição entre igrejas. Minha congregação cresceu 30% esse trimestre, um dizia. A minha 45%, outro rebatia. Como se estivessem vendendo produto, não pregando o evangelho. Eu ficava quieto nesses momentos. Tinha acabado de fazer 25 anos. Era um dos pastores mais jovens. Vinha de uma igreja pequena do interior. Não me sentia à vontade para questionar homens mais velhos, mais experientes, que pregavam há décadas. Em 1978, o pastor Belmiro me chamou para uma conversa particular. Foi depois de uma reunião no escritório dele que ficava no segundo andar do prédio. Era uma sala enorme, com ar-condicionado, luxo raro na época, mesa de mogno, cadeiras de couro. Na parede, diplomas de cursos de teologia, fotos com políticos, com empresários. Marcos, ele disse me oferecendo uma cadeira. Tenho observado seu trabalho. Você tem potencial. Sua igreja está crescendo. As pessoas te respeitam, mas precisa pensar maior. Ele acendeu um charuto. Nem tentava esconder. E continuou. Você ainda prega como se estivesse numa igrejinha de bairro pobre. Precisa modernizar a mensagem. As pessoas querem prosperidade, querem bênção financeira, querem saber que Deus vai torná-las ricas. Eu fiquei confuso. Mas, pastor, Jesus pregou desapego material. Pregou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que... Ele me cortou com um sorriso condescendente. Marcos, isso é interpretação antiga. Deus quer que seus filhos prosperem. Está na Bíblia. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. As pessoas precisam acreditar que a fé traz recompensa material. É isso que faz a igreja crescer. Saí daquela reunião perturbado. Fui para casa em silêncio no ônibus, olhando pela janela as ruas de Campinas, sem realmente ver nada. Ondina percebeu que algo estava errado. O que foi? Ela perguntou enquanto preparava o jantar. Clarice, com 5 anos, brincava no chão da sala com bonecas de pano que a avó tinha costurado. Acho que estou começando a ver coisas que não queria ver, respondi. Mas eu ainda não estava pronto para enxergar tudo. Ainda acreditava que eram apenas diferenças de interpretação, de método, que no fundo todos nós queríamos servir a Deus, só tínhamos visões diferentes de como fazer isso. Como eu estava enganado. Em 1980, minha igreja tinha 450 membros. Precisamos construir um templo novo, maior. A denominação ofereceu um empréstimo subsidiado para a obra. Invistam no reino de Deus, o pastor Belmiro dizia. O dinheiro vem de doações de irmãos abastados que querem ver a obra crescer. Aceitei o empréstimo.
Construímos um templo que comportava 600 pessoas. Bonito, com sistema de som moderno, bancos estofados, ar-condicionado. Fiquei orgulhoso quando inauguramos. Meus pais, já idosos, choraram ao ver aquilo. O filho do operário têxtil estava liderando uma igreja grande, moderna. Mas com o templo novo vieram as cobranças. O pagamento do empréstimo era pesado. Precisávamos arrecadar mais. Comecei a pregar mais sobre dízimo, sobre ofertas. Deus vai te recompensar, eu dizia do púlpito. Quanto mais você der, mais vai receber. No começo, eu realmente acreditava nisso. Mas com o tempo comecei a perceber um padrão. Os membros mais pobres davam além do que podiam. Dona Iracema, viúva que vivia de uma pensão miserável, trazia todo mês um envelope com quase metade do dinheiro que recebia. É para a obra, pastor, ela dizia com aquele sorriso desdentado. Eu aceitava, agradecia, abençoava. Mas por dentro algo começou a me incomodar. Por que Deus precisava do dinheiro de uma viúva que mal tinha o que comer? As reuniões de pastores ficaram mais frequentes. Todo mês tínhamos que apresentar relatórios financeiros. Quanto arrecadamos, quanto crescemos, quantos batismos fizemos. Havia uma competitividade velada, mas clara. Os pastores que mais arrecadavam eram elogiados publicamente. Recebiam bênçãos da liderança, que significavam carros melhores, casas maiores, salários mais altos. Eu comecei a me dar bem nesse sistema. Minha igreja crescia, arrecadava bastante. Em 1982, recebi um carro novo da denominação. Um Chevette Zero, cor prata. Presente de Deus para um servo fiel, o pastor Belmiro disse na entrega das chaves, na frente de todos os outros pastores. Ondina ficou feliz. Pela primeira vez, tínhamos um carro próprio. Não precisávamos mais depender de ônibus, mas eu sentia um peso. Enquanto dirigia aquele carro novo, pensava nos membros da igreja que andavam a pé, que pegavam um ônibus lotado para chegar aos cultos. Me conta nos comentários. Vocês acham que está certo um pastor viver melhor que suas ovelhas? Onde está o limite entre ser abençoado e se aproveitar da fé alheia? Foi em 1984 que tudo começou a desmoronar para mim, por dentro. Fui convocado para uma reunião especial da liderança. Não era a reunião mensal de costume. Era algo diferente, mais reservado. Apenas 15 pastores foram chamados, os que tinham as maiores igrejas, as maiores arrecadações. A reunião foi numa chácara luxuosa nos arredores de Campinas. Propriedade particular do pastor Belmiro, descobri depois. Piscina, churrasqueira, jardins enormes, tudo bancado, claro, com dinheiro da denominação. Ou seria dinheiro de Deus? A linha tinha ficado tão borrada que eu não sabia mais. Chegamos de manhã cedo, café da manhã farto servido por empregados uniformizados. Pães, frios, frutas, sucos. Um luxo que contrastava violentamente com a realidade da maioria dos nossos fiéis. Mas todos os pastores comiam naturalmente, como se aquilo fosse normal, merecido. Depois do café, fomos para uma sala de reuniões. O pastor Belmiro fechou a porta. O clima mudou. Ficou sério, pesado. Irmãos, ele começou, vocês estão aqui porque são os líderes de confiança, os pilares da nossa denominação. Mas há coisas que precisam saber, coisas que não podem ser discutidas abertamente. Ele explicou então o que chamou de sistema de prosperidade compartilhada. Na prática, era um esquema. Empresários evangélicos, donos de construtoras, de transportadoras, de redes de lojas, faziam doações poupudas para a igreja. Em troca, seus negócios eram promovidos nos cultos, eles ganhavam prestígio na comunidade e, principalmente, recebiam contratos preferenciais com a própria denominação. É uma troca justa, o pastor Belmiro explicava. Eles ajudam a obra de Deus e Deus os prospera através da igreja. Todo mundo sai ganhando. Mas e os impostos? Um dos pastores perguntou. Essas doações todas são declaradas? Belmiro sorriu. Igreja não paga imposto, é lei. E o que fazemos com o dinheiro dentro da estrutura religiosa não é fiscalizado.
Contanto que tudo fique dentro do contexto de obra de Deus, estamos protegidos. Senti um frio na espinha. Aquilo estava errado, muito errado, mas todos os outros pastores pareciam aceitar naturalmente. Alguns até faziam perguntas práticas sobre como implementar o sistema em suas igrejas. Fiquei calado, saí de lá nauseado. Ondina percebeu minha angústia naquela noite. O que aconteceu na reunião? Ela perguntou. Clarice já tinha 11 anos, dormia no quarto ao lado. Não posso falar, respondi. E era verdade. Tinha assinado um termo de confidencialidade. Sim, termo de confidencialidade numa igreja. Assinado na frente de todos, com ameaças veladas sobre o que aconteceria se alguém quebrasse o sigilo. Mas Ondina me conhecia. Ela sabia que algo tinha quebrado dentro de mim. Você está mudando, ela disse com os olhos marejados. Não é mais aquele menino que eu conheci, que pregava com fogo no coração. Ela estava certa. Eu estava mudando. Ou melhor, estava finalmente enxergando o que sempre esteve lá, mas eu me recusava a ver. Nos meses seguintes, comecei a observar tudo com olhos diferentes. Via os empresários sendo chamados ao púlpito, recebendo bênçãos especiais do pastor. Via como seus negócios eram promovidos sutilmente durante os sermões. O irmão Geraldo está com promoção especial na loja dele, irmãos. Que o Senhor o abençoe por ser tão generoso com a casa de Deus. Via como as ofertas eram contadas nos fundos da igreja, longe dos olhos de qualquer um. Como o dinheiro circulava sem registro, sem transparência. Como os pastores mais fiéis ao sistema viviam cada vez melhor, enquanto os que questionavam eram gradualmente afastados, transferidos para igrejas menores, esquecidos. Em 1985, assisti a algo que me partiu. Uma família da igreja, o Casimiro, sua esposa Nair e 3 filhos pequenos, estava passando necessidade séria. Ele tinha perdido o emprego numa fábrica que fechou. Não tinham o que comer. A esposa veio até mim, chorando, pedindo ajuda. Fui ao cofre da igreja pegar dinheiro da ação social. Tinha bastante lá. As ofertas eram generosas. Mas quando fui liberar o valor para ajudar a família, o tesoureiro da igreja, designado diretamente pela denominação, me barrou. Pastor, o dinheiro da ação social tem destino específico, ele disse. Precisa de autorização da liderança central para usar. Mas esse é exatamente o tipo de situação para a qual esse dinheiro existe, argumentei. As regras mudaram, pastor. Precisa preencher formulário, enviar para aprovação. Demora umas 2 semanas. Fiquei furioso. Peguei dinheiro do meu próprio bolso e dei para a família. Não era muito. Meu salário como pastor não era alto, apesar do carro e da casa que a igreja nos fornecia, mas deu para comprar comida para uns dias. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando, onde estava o Deus que eu tinha conhecido naquela igrejinha pequena de madeira da minha infância? Onde estava o pastor Anselmo, que me ensinou que servir era se esvaziar, não se encher? Comecei a questionar. Nas reuniões de pastores, passei a fazer perguntas desconfortáveis. Por que não temos transparência financeira? Perguntei numa reunião de 1986. Por que os membros não podem saber exatamente como o dinheiro deles é usado? O silêncio foi constrangedor. O pastor Belmiro me olhou com aquele olhar que eu tinha visto ele dar para outros pastores questionadores. Um olhar que dizia, você está pisando em terreno perigoso. Marcos, ele respondeu num tom paternalista, os membros não precisam saber dos detalhes administrativos. Eles precisam ter fé que seus líderes estão fazendo o melhor para a obra. Transparência demais gera confusão, gera questionamento da autoridade pastoral. Mas Jesus não ensinou transparência? Insisti. Ele não disse para sermos como crianças, sem malícia, sem esconder nada? Cuidado, pastor. A voz dele mudou. Ficou dura. Você está começando a soar como rebelde. Rebeldia é pecado. Está em Romanos 13. Rebelar-se contra a autoridade é rebelar-se contra Deus. Saí daquela reunião sabendo que tinha pintado um alvo nas minhas costas. As coisas pioraram rápido.
Começaram a me excluir de decisões importantes. Reuniões aconteciam sem que eu fosse avisado. Mudanças na igreja eram implementadas sem minha consulta. Estava sendo gradualmente esvaziado do meu próprio ministério. Em 1987, descobri algo que me destruiu. Um dos diáconos da minha igreja, homem de confiança indicado pela denominação, estava desviando dinheiro. Não pouco, muito. Dezenas de milhares de cruzados, moeda da época. Ele falsificava recibos, inventava despesas, embolsava a diferença. Quando descobri, levei as provas para a liderança da denominação. Achei que eles agiriam imediatamente. Afinal, roubo é roubo, não importa se acontece dentro ou fora da igreja. O pastor Belmiro recebeu as provas, olhou com atenção e então me disse algo que nunca vou esquecer. Marcos, esse irmão é muito importante para nós. Ele conhece detalhes delicados da estrutura financeira. Não podemos simplesmente expô-lo. Seria ruim para todos. Vamos lidar com isso internamente, com discrição. Lidar internamente como? Perguntei, incrédulo. Vamos transferi-lo para outra cidade, outro trabalho. Ele vai fazer restituição gradual, mas isso fica entre nós. Se vazar, se criar escândalo, você será responsabilizado por quebrar a unidade da igreja. Entendi naquele momento. Não era sobre verdade. Era sobre preservar a imagem, manter o sistema funcionando, proteger os que sabiam demais para serem expostos. Vocês conseguem imaginar a sensação? Dedicar sua vida inteira para algo, acreditar de coração que está servindo a Deus e descobrir que está servindo a um esquema, a uma máquina de fazer dinheiro disfarçada de religião? Voltei para casa naquele dia e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Ondina me abraçou e chorou comigo, mesmo sem saber exatamente de tudo. Ela sentia minha dor. O que vamos fazer? Ela perguntou. Não sei, respondi. E era a verdade. Eu tinha 35 anos. Tinha sido pastor desde os 20. Não sabia fazer outra coisa. Não tinha outra formação. Minha vida inteira estava atrelada àquela igreja. Mas mais que isso, eu tinha medo. Medo do que aconteceria se eu saísse, se eu denunciasse. Tinha visto pastores que questionaram o sistema serem destruídos, difamados, acusados de imoralidade, de desvio de doutrina, de qualquer coisa que justificasse sua exclusão. Então fiz o que me envergonha até hoje. Continuei. Continuei pregando, continuei sorrindo, continuei fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro estava morrendo um pouco a cada dia. Em 1988, tive minha primeira crise de ansiedade. Foi no meio de um culto. Estava pregando sobre fé, sobre confiar em Deus, sobre ser íntegro. E de repente, as palavras ficaram presas na garganta. Meu coração disparou, suor frio escorreu pelas costas, a visão ficou embaçada. Tive que interromper o culto. Desculpem, irmãos, estou me sentindo mal, murmurei ao microfone. Um dos diáconos assumiu. Terminou a pregação. Fui para o hospital. Acharam que era infarto. Fizeram exames. Coração estava bem fisicamente. Estresse, o médico disse. O senhor precisa descansar, reduzir as pressões. Como eu ia explicar para ele que minha pressão era moral, não física? Que eu estava vivendo uma mentira e isso estava me matando por dentro? Ondina estava grávida de novo. Em 1989, aos 37 anos dela, nasceu nosso segundo filho, Aurélio. Um menino lindo, saudável. Deveria ter sido um momento de alegria. E era, quando eu olhava para aquele rostinho pequeno. Mas junto vinha a culpa. Que mundo eu estava construindo para ele? Que exemplo eu estava sendo? Clarice tinha 16 anos, inteligente, questionadora. Começou a fazer perguntas difíceis. Pai, por que o pastor Belmiro tem 3 carros e a dona Palmira vive numa casa de 2 cômodos sem nem banheiro direito? Pai, por que a igreja está construindo outro templo gigante se tem tanta gente precisando de comida? Eu não tinha respostas. Ou melhor, tinha, mas não podia dar. Então desconversava. Falava sobre mistérios de Deus, sobre não questionar a autoridade. Vi minha filha perder a fé.
Aos poucos, ela foi se afastando da igreja. Parou de frequentar os cultos, e eu não podia culpá-la. Como podia exigir que ela acreditasse em algo que eu mesmo estava deixando de acreditar? Em 1990, aconteceu algo que me fez entender o quão podre o sistema estava. Um pastor da denominação foi pego num motel com uma adolescente da igreja dele. Ela tinha 16 anos, ele 52. Casado, pai de 4 filhos, pregava sobre santidade todo domingo. Achei que finalmente haveria justiça. Aquilo era crime, além de tudo. Mas não. A denominação abafou. Transferiram o pastor para outro estado, para se recuperar. A menina foi culpada, disseram que ela seduziu o pastor, que ela era problemática, que tinha histórico de mentiras. A família dela foi pressionada a sair da igreja. Ela foi destruída psicologicamente. E o pastor? 1 ano depois estava de volta, pregando em outra cidade, como se nada tivesse acontecido. Foi quando entendi que o sistema não ia mudar, porque ele foi feito para proteger a si mesmo, não para servir a Deus ou as pessoas. Em 1991, comecei a planejar minha saída. Sabia que não poderia simplesmente sair sem consequências. Precisava me preparar. Comecei a guardar cópias de documentos, de e-mails. Sim, já tínhamos e-mail primitivo nos escritórios da igreja, de gravações de reuniões. Sabia que se um dia decidisse falar, precisaria de provas, porque a palavra de um pastor rebelde não valeria nada contra a máquina da denominação. Mas enquanto planejava, continuava vivendo a farsa. Pregava aos domingos, batizava, casava, enterrava, visitava os doentes, aconselhava os aflitos. E cada vez que olhava nos olhos daquelas pessoas que confiavam em mim, que acreditavam que eu era um homem de Deus, sentia uma vergonha que queimava como ferro em brasa. A igreja tinha quase 800 membros nessa altura. Era uma das maiores da região. Meu salário tinha aumentado bastante. Morávamos numa casa confortável, 3 quartos, garagem. Clarice estava terminando o ensino médio, pensando em faculdade. Aurélio era um bebê gordo e sorridente. Pela primeira vez na vida, não passávamos aperto financeiro, e isso tornava tudo mais difícil, porque sair significava perder a estabilidade. Significava jogar minha família numa incerteza completa. Eu tinha 39 anos, sem formação em outra área, sem experiência profissional fora da igreja. Como ia sustentar 4 pessoas? Ondina percebia minha luta interna. Ela tinha se tornado uma mulher mais calada com os anos. Aquela menina de olhos brilhantes que tocava pandeiro com alegria tinha dado lugar a uma mulher cansada, que sorria cada vez menos. Ela também via as contradições, mas tinha medo de admiti-las em voz alta. Porque admitir significaria ter que fazer algo a respeito. Às vezes eu penso, ela me disse numa noite de 1991, que seria mais fácil se a gente nunca tivesse acordado. Se tivesse continuado acreditando cegamente, sabe? A ignorância é uma bênção. Mas não dá para desver o que você viu. Não dá para desaprender o que aprendeu. Uma vez que você enxerga a podridão, ela está lá, fedendo, impossível de ignorar. Em outubro de 1991, fui convocado para mais uma reunião especial. Dessa vez era ainda mais restrita, apenas 8 pastores. E o tom era grave. O pastor Belmiro começou dizendo que havia elementos subversivos, tentando minar a denominação. Que havia pastores questionando a autoridade, semeando dúvida, sendo usados pelo inimigo. Ele não disse nomes. Não precisava. Eu sabia que estava falando de mim e de outros 2 ou 3 pastores que tinham começado a fazer perguntas, a demonstrar desconforto com o sistema. Irmãos, Belmiro continuou, acendendo outro de seus charutos caros. Precisamos ser firmes. A unidade da igreja está acima de qualquer coisa. Quem não está conosco está contra nós. E quem está contra nós será removido, cirurgicamente, se necessário. Depois da reunião, fui abordado por um dos pastores mais antigos, o Florêncio. Ele tinha uns 60 anos, cabelos completamente brancos, cara de avô bonachão. Mas os olhos dele eram duros, calculistas. Marcos, uma palavrinha, ele disse, me levando para um canto. Sei que você anda questionando certas coisas.
Quero que saiba que isso é normal. Todos nós passamos por crises de fé, momentos de dúvida. Mas você precisa entender, o que temos aqui é maior que você, maior que eu. É a obra de Deus, e Deus usa métodos que nem sempre entendemos. Métodos como roubar dos pobres para enriquecer os líderes? Deixei escapar. Ele sorriu, mas era um sorriso frio. Cuidado, Marcos. Você tem uma família linda, uma filha prestes a entrar na faculdade, um bebê, uma esposa que depende de você. Seria uma pena se algo complicasse sua vida. Se surgirem acusações contra você, por exemplo, acusações de má conduta, de desvio doutrinário, dessas coisas que destroem a reputação de um pastor. Era uma ameaça clara, descarada, ali mesmo, sem rodeios. Senti raiva, uma raiva profunda, visceral, mas também medo, porque eu sabia que eles fariam. Tinha visto fazerem com outros. Entendido, murmurei. Ele me deu um tapinha no ombro, como quem consola uma criança. Bom garoto. Agora vai para casa, abraça sua família e esquece essas bobagens que andam te atormentando. Aceita as bênçãos que Deus está te dando e para de procurar pelo em ovo. Dirigi para casa naquela noite com as mãos tremendo no volante. Quando cheguei, Ondina estava dando mamadeira para o Aurélio. Clarice estudava no quarto dela. Tudo tão normal, tão pacífico, e eu ali, carregando um peso que estava me esmagando. Me tranquei no banheiro e chorei em silêncio, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Olhei para o espelho e não reconheci o homem que estava ali. Onde tinha ficado aquele menino de 13 anos, que só queria servir a Deus com coração puro? Onde estava o jovem pastor que chorava ao batizar os bebês, que se emocionava com cada conversão? Tinha virado um covarde, um cúmplice. Porque não fazer nada quando você sabe que algo está errado é ser cúmplice. Não adianta se esconder atrás de eu só obedecia a ordens ou eu tinha medo. No fundo, eu era tão responsável quanto os outros. Essa percepção foi quase pior que tudo mais. Perceber que eu tinha me tornado parte do problema. O ano de 1992 começou com uma campanha massiva de arrecadação. Projeto Templo da Glória, chamavam. O objetivo era construir um templo gigantesco em Campinas, com capacidade para 3.000 pessoas. Um mega templo que seria o centro da denominação, com estacionamento para 500 carros, jardins, salões, escritórios administrativos. O custo estimado? Milhões. Na época, uma fortuna absurda. E de onde viria o dinheiro? Das ovelhas, claro. Dos fiéis que mal tinham o que comer, mas que seriam bombardeados com sermões sobre fé, sobre semear para colher, sobre as bênçãos que Deus derramaria sobre quem contribuísse para aquela obra faraônica. Fui convocado para pregar em vários cultos de arrecadação. Tinha que subir no púlpito e convencer as pessoas a darem o que não tinham. Tinha que olhar nos olhos da dona Ernestina, viúva de 70 anos que vivia com uma pensão de meio salário mínimo, e dizer para ela que Deus ia multiplicar o dinheiro dela se ela ofertasse para aquele projeto. E eu fazia. Subia lá e pregava, citava versículos fora de contexto, prometia bênçãos que eu sabia que não viriam. Via as pessoas abrindo as carteiras, tirando as últimas notas, colocando nos envelopes de oferta com lágrimas nos olhos, acreditando que estavam fazendo a coisa certa. E eu deixava. Pior que deixar, eu incentivava. Cada culto desses era como uma morte pequena por dentro. Voltava para casa e ficava horas acordado, olhando o teto escuro do quarto, ouvindo Ondina respirar ao meu lado, pensando: até quando? Até onde eu vou afundar nessa lama? Em março de 1992, descobri que parte do dinheiro arrecadado para o tal templo estava sendo desviado. Não todo, seria muito óbvio, mas uma porcentagem significativa. O sistema era engenhoso. Superfaturamento de materiais, contratos com empresas fantasmas de propriedade de parentes dos líderes, pagamentos por serviços que nunca foram prestados. Descobri porque um dos contadores, um homem chamado Casimiro que trabalhava nos escritórios centrais, veio me procurar. Ele era evangélico de coração, tinha entrado naquele trabalho achando que ia servir a Deus.
E quando começou a ver as irregularidades, não conseguiu ficar quieto. Pastor Marcos, ele me disse num encontro discreto num café longe da igreja, eu preciso contar para alguém. Isso está me matando. Eu tenho todos os números aqui. Ele bateu numa pasta marrom velha. Tudo documentado. E não é só o projeto do templo. É tudo. Há anos que eles fazem isso. Desviam dinheiro, lavam através de empresas fachada, superfaturam, inventam despesas. Por que você está me contando isso? Perguntei, já prevendo aonde aquilo ia levar. Porque você é um dos únicos pastores que ainda parece ter consciência. Eu vi você nas reuniões. Vi sua cara de desgosto. Sei que você não concorda com isso tudo. E o que você quer que eu faça? Ele hesitou. Não sei. Denunciar? Expor? Fazer alguma coisa? Expliquei para ele o que já tinha descoberto. A denominação era esperta demais. Tudo era feito dentro de uma zona cinzenta legal. Como igreja, não havia fiscalização rigorosa. Como organização religiosa, tinham isenções, proteções. E mesmo que houvesse investigação, eles tinham advogados caros, contadores que sabiam esconder rastros, políticos na folha de pagamento que protegeriam seus interesses. Então não há nada que possamos fazer? Ele perguntou, com os olhos cheios de lágrimas de frustração. Se denunciarmos externamente, sem provas sólidas que resistam a qualquer análise, só vamos nos destruir. Eles vão nos pintar como mentirosos, invejosos, pessoas problemáticas, e vão continuar fazendo o que fazem. E se denunciarmos com provas? Fiquei em silêncio, porque essa era a pergunta que me assombrava. Eu tinha começado a juntar provas. Ele tinha mais provas ainda. Juntos, teríamos material suficiente para causar dano real, mas também teríamos alvos nas nossas costas. E não eram pessoas que brincavam em serviço. Preciso pensar, disse a ele. Me dá uns dias. Ele concordou. Nos despedimos ali. Foi a última vez que o vi. 3 semanas depois, Casimiro sofreu um acidente de carro. Bateu o carro numa árvore numa estrada vazia. Morreu na hora. A polícia disse que foi fadiga, que ele dormiu ao volante. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia. Fui ao velório. A esposa dele, Iracema, estava destroçada. 3 filhos pequenos chorando. O caixão fechado, o acidente tinha sido violento demais. Olhei para aquele caixão e senti um terror que nunca tinha sentido. Essas pessoas não brincavam, elas matavam. Talvez não diretamente, talvez arranjassem acidentes, mas o resultado era o mesmo. E ali, naquele velório, tomei uma decisão. Ia sair. De qualquer jeito. Porque ficar significava virar igual a eles ou acabar como o Casimiro. Mas não ia sair de mãos vazias. Ia levar tudo que tinha documentado. E um dia, de alguma forma, ia fazer isso vir à tona. Nem que demorasse anos. Voltei para a casa do velório e sentei com Ondina. Contei tudo, absolutamente tudo. Ela ficou pálida, tremeu, chorou, mas quando parou de chorar, olhou para mim e disse: então a gente sai. Não sei como, mas a gente sai. A questão era, como sair sem levantar suspeitas? Não podia simplesmente renunciar e ir embora. Seria óbvio demais. Eles desconfiariam, viriam atrás, inventariam escândalos para me destruir antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Precisava de um plano. E precisava ser convincente. Passei semanas arquitetando. Finalmente tive uma ideia. Ia alegar problemas de saúde. Já tinha tido aquela crise de ansiedade em 1988. Ia dizer que estava tendo mais crises, que os médicos recomendavam afastamento, que precisava cuidar da saúde mental. Era uma desculpa que não levantaria tantas suspeitas. Pastores tinham burnout o tempo todo. Era aceitável, até compreensível. Em maio de 1992, comecei a preparar o terreno. Faltei a alguns cultos, alegando mal-estar. Fui a médicos, consegui atestados. Ondina apoiou a narrativa. Contou para algumas irmãs da igreja que eu estava passando por um momento difícil, precisando de descanso. A denominação não gostou, mas aceitou. Afinal, eu ainda estava sendo obediente. Não estava criando problemas. Estava apenas doente.
Em julho de 1992, oficialmente me afastei por motivos de saúde. Recebi mensagens de melhoras, de orações pela sua recuperação. O pastor Belmiro até me visitou em casa uma vez, numa encenação de preocupação pastoral que enganaria qualquer um que não soubesse quem ele realmente era. Descanse, irmão Marcos, ele disse, com aquele sorriso que já não me enganava mais. A obra de Deus vai continuar. Quando você estiver recuperado, teremos um lugar para você. Sorri de volta, agradeci. Por dentro, estava contando os dias para nunca mais ter que vê-lo. Usei esse tempo de afastamento para organizar tudo. Escondi cópias de documentos em lugares diferentes. Dei cópias para Undina guardar. Organizei tudo cronologicamente, com anotações detalhadas, mas não sabia ainda o que fazer com aquilo. Não tinha para onde levar. A imprensa? Eles não se interessariam por denúncias contra uma igreja sem provas mais diretas de crimes óbvios. Afinal, muito do que acontecia estava na zona cinzenta legal. Era imoral, era antiético, mas não necessariamente ilegal da forma que conseguiriam provar. Enquanto isso, Clarice passou no vestibular. Ia estudar pedagogia numa faculdade estadual. Ficamos orgulhosos. Ela seria a primeira da família a ter ensino superior. Mas também preocupados. Como eu ia pagar a faculdade sem meu salário de pastor? Mesmo sendo pública, tinha custos. Transporte, materiais, alimentação. Undina começou a trabalhar. Conseguiu emprego numa confecção, costurando. Era um trabalho duro, repetitivo, mal pago. Ela voltava para casa à noite com os dedos doloridos, com dor nas costas, mas não reclamava. Estava fazendo sua parte para manter a família de pé enquanto eu planejava nossa fuga completa. Aurélio tinha 3 anos. Não entendia nada do que estava acontecendo. Para ele, papai estava doente. Só isso. Brincava com seus carrinhos, assistia TV, vivia no mundo simples das crianças pequenas. Sentia inveja dele. Da inocência, da incapacidade de compreender o quanto o mundo é complicado e sujo. Em outubro de 1992, 6 meses depois do meu afastamento, me chamaram para uma reunião, só eu e o pastor Belmiro, no escritório dele. Marcos, já faz meio ano, ele começou. Como está sua saúde? Melhorando, menti. Mas os médicos ainda recomendam que eu evite estresse. Entendo, mas veja bem, a igreja precisa de definições. Não podemos ficar indefinidamente com um pastor afastado. Ou você volta, ou precisamos nomear alguém permanentemente no seu lugar. Era o ultimato que eu esperava. Eu quero voltar, disse, forçando sinceridade na voz. Mas não consigo mais levar uma igreja grande. É muito peso, muita responsabilidade. Está me adoecendo. Ele assentiu pensativo. Entendo. Que tal uma igreja menor? Temos uma congregação em Mogi Mirim, cerca de 100 membros. Mais tranquilo, menos pressão. Mogi Mirim ficava a 80 quilômetros de Campinas, longe o suficiente. Menos estrutura, menos controle direto da denominação. Perfeito para o que eu precisava. Acho que seria bom, concordei. Recomeçar num lugar mais simples, voltar às raízes. Ele sorriu. Acreditou, ou fingiu acreditar. Ótimo, vou arranjar a transferência. Você assume em janeiro de 1993. Saí dali sabendo que tinha comprado mais alguns meses, e nesse tempo ia planejar minha saída definitiva. A transferência para Mogi Mirim aconteceu em janeiro de 1993, como combinado. Mudamos para uma casa pequena que a igreja fornecia. Era modesta, muito mais simples que a casa que tínhamos em Americana. Mas Undina não reclamou. Ela sabia que era temporário. A igreja era realmente pequena. Cerca de 90 pessoas, a maioria idosos e famílias simples. O templo era uma construção antiga, paredes descascadas, bancos de madeira velhos. Não tinha ar-condicionado, não tinha sistema de som moderno. Era quase como voltar à igreja da minha infância. E sabe o que descobri? Eu gostei. Gostei de pregar para aquelas pessoas simples que não esperavam show, que não queriam espetáculo. Queriam palavra, queriam conforto, queriam alguém que realmente se importasse com elas. Visitei cada família.
Conheci suas histórias. Dona Geralda, viúva de 75 anos que criava a neta sozinha porque a filha tinha abandonado a criança. Seu Amadeu, aposentado que lutava contra um câncer. A família do Leôncio, que tinha 4 filhos e sobrevivia com um salário de pedreiro. Essas pessoas não tinham nada, mas davam o que podiam. E pela primeira vez em anos, quando recebia o dízimo delas, eu usava cada centavo para ajudá-las de volta. Comprava remédio para quem estava doente, comida para quem estava passando necessidade, pagava a conta de luz de quem não tinha como pagar. A denominação não fiscalizava muito aquela igrejinha perdida no interior. Contanto que eu enviasse os relatórios mensais e uma porcentagem do dízimo para a sede, me deixavam relativamente em paz. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente sendo pastor. Não administrador de empresa religiosa, não gerente de arrecadação. Pastor, alguém que cuida de ovelhas. Mas eu sabia que não podia ficar, porque ainda estava preso ao sistema. Ainda tinha que responder à denominação. Ainda tinha que fingir comunhão com líderes que eu desprezava. Em março de 1993, recebi uma ligação do pastor Florencio, aquele que tinha me ameaçado sutilmente em 1991. Marcos, velho amigo, a voz falsa de simpatia. Soube que está se adaptando bem em Mojimirim. Que bom, mas não se esqueça, você ainda faz parte da família. Queremos você nas reuniões mensais, participando, contribuindo. Era um recado claro. Não pense que pode se esconder no interior. Estamos de olho. Fui às reuniões. Sorri, cumprimentei, fingi que estava tudo bem. Mas cada vez que olhava para aqueles homens de terno caro, relógios de ouro, dirigindo carros importados, sentia nojo. Em junho de 1993, aconteceu algo que acelerou minha decisão de sair completamente. Um dos pastores jovens, o Natanael, foi flagrado questionando abertamente a falta de transparência financeira da denominação. Ele tinha apenas 28 anos, era apaixonado, idealista, acreditava de verdade que podia mudar as coisas por dentro. Foi destruído em questão de semanas. Inventaram que ele estava tendo um caso com uma mulher casada da igreja dele. Era mentira. Pura mentira. Mas arrumaram testemunhas, pessoas que foram pressionadas ou subornadas para mentir. Montaram um tribunal eclesiástico, o excomungaram, tiraram suas credenciais, o expulsaram da denominação. Assisti a tudo acontecer. E não fiz nada. Fiquei calado. O Natanael tentou se defender. Gritou que era mentira, que era perseguição por questionar a liderança. Mas ninguém acreditou. Ou melhor, os que acreditavam nele tinham medo de se manifestar. Ele saiu dali destruído. Soube depois que teve depressão severa, que o casamento quase acabou, que passou anos tentando reconstruir a vida. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava vendo a cara dele, a expressão de traição, de dor, e pensava: esse poderia ser eu. Será eu, se eu não sair logo. Decidi que em dezembro de 1993, quando completasse 2 anos desde meu afastamento inicial, eu sairia de vez. Sem drama, sem confronto. Simplesmente sairia. Passei os meses seguintes me preparando. Conversei com Undina sobre como seria. Ela tinha medo legítimo de como sobreviveríamos, mas concordou. Preferir passar fome livre do que comer pão de mentira, ela disse. Clarice estava no 2º ano da faculdade, já trabalhava meio período dando aulas particulares para se manter. Ela apoiou completamente. Sempre soube que tinha algo errado, pai, ela me disse. Sempre senti. Aurélio tinha 4 anos. Para ele, só explicamos que papai ia mudar de trabalho. Em novembro de 1993, comecei a procurar emprego fora da igreja. Não foi fácil. Homem de 41 anos, sem formação universitária, sem experiência profissional fora do ambiente religioso. Quem ia me contratar? Tentei várias coisas. Fiz entrevistas para vendedor, para office boy, para assistente administrativo. Todas negadas. Eu era velho demais, inexperiente demais, ou superqualificado demais, dependendo de como olhavam. Estava começando a entrar em pânico quando Ondina teve uma ideia. Por que você não abre um negócio próprio?
Algo pequeno, simples. Tínhamos guardado algum dinheiro do meu tempo como pastor da igreja grande. Não muito, mas o suficiente para começar algo modesto. Pensamos, calculamos, pesquisamos. Decidimos abrir uma pequena papelaria. Materiais escolares, xerox, papelaria básica. Nada grandioso, mas era um começo. Encontramos um pontinho comercial pequeno em Mogi Mirim, perto de uma escola. O aluguel era barato. Usamos nossas economias para o primeiro mês de aluguel e para comprar estoque básico. Em dezembro de 1993, abri a papelaria. Ondina trabalhava comigo. Clarice ajudava nos fins de semana. Era trabalho duro, horas longas, lucro pequeno, mas era nosso. Era honesto. E então, chegou a hora de dar o passo final. Em 15 de dezembro de 1993, escrevi minha carta de renúncia à denominação. Fui direto, sem rodeios. Disse que por motivos de consciência não podia mais fazer parte daquela denominação. Agradeci pelos anos de ministério, mas afirmei que meu caminho agora era outro. Não acusei, não denunciei, não revelei nada do que sabia. Simplesmente me demiti. Enviei a carta por correio registrado. Devolvi as chaves da casa pastoral. Mudamos para um apartamento alugado minúsculo, 2 quartos, que ficava em cima da própria papelaria. Era apertado, mas era nosso. A reação da denominação foi rápida e previsível. 3 dias depois de receberem minha carta, o pastor Florencio apareceu na papelaria. Entrou com aquele ar de superioridade, olhou em volta com desdém para as prateleiras modestas, cheias de cadernos e canetas. Marcos, o que é isso? Ele perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Abandonar o ministério para vender lápis de cor? Você enlouqueceu? Tomei uma decisão de consciência, respondi, mantendo a voz firme mesmo com o coração disparado. Consciência? Ele riu, mas era uma risada fria. Você sempre foi fraco, Marcos, desde o início. Nunca teve estômago para o trabalho real. Ficava aí com seus escrúpulos, seus questionamentos, sua moralzinha barata. E olha onde chegou, vendendo borracha para criança. Respirei fundo. Prefiro vender borracha honestamente do que pregar mentiras. O sorriso dele sumiu. Cuidado com o que diz. Muito cuidado. Você assinou documentos de confidencialidade. Tem informações privilegiadas. Se tentar usar isso de alguma forma, vamos te processar até você não ter nem essa papelaria mixuruca. Não vou dizer nada. Só quero ser deixado em paz. Ele me encarou por um longo momento. Espero que seja verdade. Para o seu próprio bem. Então se virou e saiu. Mas antes de ir, acrescentou. Ah, e prepare-se. Vamos precisar informar as igrejas da região sobre sua saída. Não queremos que você cause confusão, tentando se infiltrar em outras congregações. Sabia o que isso significava. Iam espalhar boatos, manchar minha reputação, me pintar como problemático. Era o procedimento padrão deles. E foi exatamente o que fizeram. Nas semanas seguintes, começaram a circular histórias sobre mim. Que eu tinha abandonado a fé, que estava em pecado, que tinha problemas de conduta. Nada específico o suficiente para eu poder rebater, mas o suficiente para me isolar. Membros da minha antiga igreja em Mogi Mirim começaram a me evitar na rua. Alguns entravam na papelaria e saíam sem comprar nada quando me viam. Outros nem olhavam na minha cara quando cruzávamos. Dona Geralda, aquela vovó de 75 anos que eu tinha ajudado tanto, veio uma vez. Tinha lágrimas nos olhos. Pastor Marcos, é verdade o que estão falando? Que o senhor perdeu a fé? Que está em pecado? Quis explicar tudo. Quis contar a verdade. Mas como explicar sem envolvê-la, sem colocá-la em perigo, sem destruir a fé dela? Ela era uma mulher simples, de coração puro. Não merecia carregar o peso do que eu sabia. Dona Geralda, a senhora me conhece, disse apenas. A senhora sabe quem eu sou. Não acredite em tudo que ouve. Ela me abraçou. Eu sei, meu filho, eu sei. E saiu, mas nunca mais voltou. A pressão da igreja sobre ela deve ter sido grande demais. Perdi praticamente todos os amigos que tinha. 25 anos de relacionamentos, de comunhão,
de parceria ministerial. Tudo evaporou em questão de semanas. As pessoas que eu tinha batizado, casado, aconselhado, simplesmente sumiram da minha vida. Foi uma dor diferente de todas as outras. Uma solidão profunda. Porque não era só perder amigos, era perder toda uma identidade, toda uma comunidade, todo um mundo. Ondina sofreu também. As mulheres da igreja pararam de falar com ela. Pararam de cumprimentá-la no mercado, de chamá-la para os grupos de oração. Uma delas chegou a dizer na cara dela: "Você deveria ter segurado seu marido, não deixado ele se desviar assim." Como se ela tivesse culpa. Como se ela não tivesse sido a pessoa mais forte de todas nós, a que me apoiou quando eu mais precisava. Clarice também foi afetada. Na faculdade, alguns alunos evangélicos que frequentavam igrejas da mesma denominação começaram a isolá-la. Faziam comentários maldosos, espalhavam que ela era filha de um pastor caído, de alguém que tinha abandonado Deus. Ela aguentou firme. Minha filha sempre foi forte. Mas me partia o coração ver o que estavam fazendo com ela por causa das minhas escolhas. Aurélio era pequeno demais para entender, mas ele sentia a mudança. Perguntava por que não íamos mais à igreja, por que as pessoas não vinham mais em casa. "Cadê o tio Amadeu?" Ele perguntava sobre um dos antigos diáconos. "Cadê a tia Edith?" O que eu respondia? Que eles tinham escolhido uma mentira confortável em vez da verdade incômoda? A papelaria começou devagar. Os primeiros meses foram muito difíceis. Mal pagávamos o aluguel. Comíamos arroz e ovo quase todo dia. Teve semana que não tínhamos nem para o gás. Fazíamos comida num fogareiro improvisado. Eu que tinha vivido confortável os últimos anos, que tinha carro, casa boa, salário fixo, agora estava literalmente contando moedas para comprar pão. Teve noite que chorei de desespero. Olhava para Ondina, para os filhos dormindo no quarto minúsculo e pensava: eu fiz a escolha certa? Não seria melhor ter ficado calado, ter continuado vivendo na mentira, mas com conforto? Mas então lembrava. Lembrava da cara do Casimiro no caixão. Lembrava da dona Iracema dando metade da pensão miserável enquanto os pastores compravam carros importados. Lembrava do pastor Natanael sendo destruído por ousar questionar, e sabia que sim, tinha feito a escolha certa, mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo. Aos poucos, muito aos poucos, a papelaria começou a ir melhor. As pessoas do bairro que não eram da igreja começaram a frequentar. Gostavam do atendimento, dos preços justos, da honestidade. Eu não enganava ninguém, não empurrava produto desnecessário, não cobrava mais do que o justo. E sabe, isso era libertador. Cada real que eu ganhava, eu sabia de onde vinha. Era do meu trabalho, do meu suor. Não era dízimo de gente pobre sendo desviado. Não era manipulação emocional. Era troca honesta. Eu vendia um produto, recebia por ele. Simples assim. Em meados de 1994, já estávamos conseguindo pagar as contas sem apertar tanto. Não sobrava muito, mas também não faltava. Ondina conseguiu um trabalho de meio período numa escola, ajudando na secretaria. Clarice continuava dando aulas particulares. Éramos uma família trabalhadora, simples, mas honesta. Foi nessa época que comecei a processar tudo o que tinha vivido. As noites de insônia diminuíram. A ansiedade foi cedendo. Comecei a conseguir pensar no passado sem que o estômago embrulhasse. E comecei a me perguntar: o que fazer com tudo que eu sabia? Com todos os documentos que tinha guardado? Simplesmente esquecer? Deixar aquelas pessoas continuarem fazendo o que faziam? Conversei com Ondina sobre isso muitas vezes. Não podemos ir para a imprensa, ela ponderava. Eles têm advogados, têm dinheiro, vão te destruir. E o que você tem são documentos que, tirando o contador que morreu, só você pode atestar a origem. Vão dizer que você falsificou tudo, que está com raiva por ter saído. Ela estava certa. Eu era apenas um ex-pastor amargo. Minha palavra contra a deles não tinha a menor chance. E se eu simplesmente contar? Sugeri. Não denunciar oficialmente, mas contar, para quem quiser ouvir, minha história, o que vi, sem envolver instituições, sem acusações formais que possam me processar, apenas testemunho. Ondina ficou pensativa. Como? Não sei.
sei ainda, mas tem que ter gente por aí que passou pelo mesmo, que saiu de igrejas por razões parecidas, que viu coisas que não deveria ter visto. E estava certo. Nos meses seguintes, comecei a encontrar pessoas assim. Começou com um homem que entrou na papelaria um dia. Ele tinha uns 50 anos, cara cansada, olhos fundos. Comprou alguns cadernos e, ao pagar, viu uma Bíblia velha que eu tinha em cima do balcão, a mesma que tinha ganhado aos 15 anos. Você é crente? Ele perguntou. Era pastor, respondi. Não sou mais. Ele me olhou com interesse renovado. Saiu por quê? Hesitei, mas algo nele me fez confiar. Vi coisas que não consegui mais fingir que não via. Ele assentiu lentamente. Também saí. Eu era diácono numa igreja pentecostal em Campinas. Vi o pastor desviar dinheiro por anos. Quando confrontei, fui expulso. Inventaram que eu estava roubando. Conversamos por mais de 1 hora. Ele se chamava Urbano. Contou sua história. Era parecida com a minha em muitos aspectos. A manipulação, o enriquecimento ilícito dos líderes, a destruição de quem questionava. Tem mais gente assim, ele me disse. Muito mais. Mas todo mundo fica quieto, com medo, com vergonha, sem saber o que fazer. E se a gente se juntasse? Sugeri. Não para fazer denúncia oficial, não para processar ninguém, mas só para conversar, para saber que não estamos sozinhos, para processar o que vivemos. Urbano gostou da ideia. Nos meses seguintes, ele trouxe mais pessoas. Uma mulher que tinha sido líder de louvor e foi assediada pelo pastor. Um jovem que foi coagido a dar todo o seu salário em ofertas. Um casal de missionários que voltou de anos no campo e descobriu que o dinheiro enviado para sustentá-los era uma fração do que era arrecadado em nome deles. Começamos a nos reunir na papelaria, depois que fechava, uma vez por mês. Não era nada formal. Apenas conversa. Chá, café, biscoitos simples e histórias. Muitas histórias. Cada pessoa que contava sua vivência chorava. Porque eram feridas profundas, traições de quem deveria cuidar, não ferir. E cada história que eu ouvia mais confirmava que o que eu tinha visto não era exceção. Era regra. Era sistema. Uma das pessoas que começou a frequentar era uma senhora de uns 60 anos chamada Filomena. Ela tinha sido da mesma denominação que eu. Contou que o filho dela, um jovem pastor promissor, tinha se suicidado depois de ser destruído pela liderança por questionar irregularidades financeiras. Ele se enforcou no quarto, ela contou, com voz quebrada. Deixou uma carta dizendo que não aguentava a culpa de ser cúmplice, mas também não aguentava a solidão de estar contra todos. Tinha 32 anos. A dor daquela mãe era indescritível, e a raiva também. Eles mataram meu filho, ela disse. Não com arma, não com veneno, mas mataram. Destruíram ele psicologicamente até ele não ver outra saída. Histórias assim eram comuns naquelas reuniões. Não eram apenas histórias de dinheiro desviado ou de luxo obsceno dos líderes. Eram histórias de vidas destruídas, de pessoas quebradas, de fé aniquilada. E no meio daquelas dores todas começou a nascer algo diferente. Um senso de comunidade, de cura mútua. Não éramos igreja. Ninguém queria isso. Mas éramos um grupo de pessoas feridas tentando se ajudar a processar trauma religioso. Vocês já sofreram algo assim? Já foram traídos por quem deveria proteger? Já descobriram que aquilo em que mais acreditavam era uma farsa? Me conta nos comentários como lidaram com isso. Em 1995, nosso grupo já tinha umas 20 pessoas frequentando regularmente. Gente de várias igrejas diferentes, várias denominações. O padrão era sempre similar: manipulação, controle, enriquecimento ilícito dos líderes, destruição de quem questionava. Uma das pessoas sugeriu que a gente escrevesse as histórias. Não para publicar, ela disse, mas para registrar, para não esquecer, para um dia, talvez, alguém poder usar isso para mudar alguma coisa. Começamos a fazer isso. Cada pessoa escrevia sua história à mão, com o máximo de detalhes possível.
Algumas tinham documentos, recibos, cartas, gravações, outras só tinham a memória, mas tudo era válido. Guardei tudo numa caixa de metal, escondida no fundo do armário da papelaria. Não sabia para que serviria, mas sentia que era importante preservar aquilo. A papelaria estava indo bem. Em 1996, conseguimos expandir um pouco, alugar o espaço ao lado e aumentar o estoque. Contratamos uma funcionária, uma moça jovem chamada Rosalina, que precisava de emprego e era trabalhadora honesta. Clarice se formou em pedagogia em 1997. Começou a dar aulas numa escola municipal. Ficamos orgulhosos demais. Ela conseguiu, apesar de tudo. Aurélio tinha 8 anos. Estava no 2º ano do primário. Era um menino alegre, curioso, que adorava ler. Minha vida tinha se normalizado. Acordava cedo, abria a papelaria, atendia clientes, fechava à noite. Jantava com a família. Ajudava Aurélio com lição de casa. Assistia TV, ia dormir. Uma vida comum, sem grandes emoções. E eu amava aquilo. Porque era real. Era honesto. Não tinha que fingir. Não tinha que mentir. Não tinha que manipular ninguém. Mas o passado não me largava completamente. De vez em quando, cruzava com alguém da antiga denominação. Geralmente desviavam o olhar, fingiam que não me viam. Alguns me olhavam com pena, outros com desdém. Uma vez, em 1998, estava no supermercado quando encontrei o pastor Belmiro. Ele tinha envelhecido bastante, devia estar com uns 70 anos, mas ainda usava terno caro, relógio de ouro brilhando no pulso. Ele me viu e, para minha surpresa, veio falar comigo. Marcos, ele disse sem nem cumprimentar direito. Ainda vendendo papelzinho? Vivendo honestamente, respondi. Ele sorriu com desdém. Honestidade não paga a conta. Olha você, pobre, esquecido, irrelevante. E olha onde eu cheguei. A obra cresceu, Marcos. Temos agora mais de 50 igrejas, milhares de fiéis. Influência política, dinheiro, poder. E você? Tem uma papelaria mixuruca. Respirei fundo. Tinha 1000 coisas que queria gritar. Queria jogar na cara dele todo o sofrimento que ele causou, todas as vidas que destruiu, todo o dinheiro roubado. Mas não adiantaria. Homens como ele não têm consciência, não se arrependem. Você tem razão, disse calmamente. Eu tenho uma papelaria mixuruca, mas eu durmo em paz. Olho no espelho e me reconheço. Você consegue dizer o mesmo? Pela primeira vez, vi algo no rosto dele. Não arrependimento, mas incômodo talvez. Como se minhas palavras tivessem tocado em algo que ele tentava muito manter enterrado. Ele virou as costas e foi embora sem responder. Voltei para casa naquele dia pensando. Será que ele tinha momentos de dúvida? Será que de madrugada, quando acordava e estava sozinho com seus pensamentos, ele questionava suas escolhas? Ou tinha se convencido tão completamente da própria mentira que realmente acreditava que estava certo? Nunca saberei. E talvez não importe. O ano 2000 chegou com toda aquela histeria de fim de milênio. Lembro de igrejas fazendo vigílias apocalípticas, vendendo medo do juízo final. Mais manipulação, mais controle através do medo. Nossa papelaria estava estável. Não ganhávamos muito, mas era suficiente. Clarice tinha se casado com um professor de história que ela conheceu na escola onde trabalhava. Um rapaz bom, íntegro. Eles moravam num apartamento pequeno, planejavam ter filhos em breve. Aurélio tinha 11 anos, estava se tornando um pré-adolescente. Inteligente, questionador. Uma vez ele me perguntou: Pai, você se arrepende de ter sido pastor? Pensei bem antes de responder. Não me arrependo de ter sido. Me arrependo de ter ficado quando deveria ter saído. Me arrependo de ter demorado tanto para enxergar. Mas não me arrependo de ter tentado servir a Deus, mesmo que no final eu descobrisse que estava servindo a homens. Você ainda acredita em Deus? Outra pergunta difícil. Sim, mas não acredito mais em religião organizada. Não acredito em hierarquias eclesiásticas, em títulos pomposos, em homens dizendo que falam por Deus. Se Deus existe, e eu acredito que sim,
Ele não precisa de intermediários. Aurélio assentiu, processando. Posso escolher não ir à igreja quando crescer? Você pode escolher o que quiser. Vou te ensinar valores, ética, bondade. Mas a fé é sua. E cumpri essa promessa. Nunca forcei meus filhos a seguirem religião alguma. Clarice eventualmente voltou a frequentar uma igreja, mas uma pequena, sem denominação, sem hierarquia. Apenas um grupo de pessoas que se reunia para orar e se ajudar. Aurélio nunca se interessou por igreja, mas era um jovem bom, solidário, honesto. Em 2003, Clarice teve meu primeiro neto. Um menino lindo que ela chamou de Pedro, em homenagem ao meu pai Sebastião. Pedro era o segundo nome dele. Segurar aquele bebê no colo me encheu de uma alegria que há anos eu não sentia. Uma alegria pura, sem culpa, sem peso. Olhava para aquele rostinho e pensava: ele vai crescer livre. Livre das mentiras, livre da manipulação, livre do medo religioso que escraviza tanta gente. A papelaria completou 10 anos em 2003. Fizemos uma pequena comemoração. Fechamos mais cedo, compramos um bolo, chamamos alguns amigos, os do grupo de ex-evangélicos que ainda se reunia uma vez por mês. Éramos todos sobreviventes, de diferentes naufrágios, mas todos tinham naufragado, e juntos estávamos aprendendo a nadar de novo. Alguns do grupo tinham voltado para igrejas diferentes. Outros, como eu, mantinham distância de qualquer instituição religiosa. Alguns tinham perdido a fé completamente, se declaravam ateus ou agnósticos. Não importava. O que nos unia não era crença, era experiência compartilhada. Em 2005, a denominação que eu tinha integrado sofreu seu primeiro escândalo público grande. Um pastor de uma das mega-igrejas foi flagrado desviando milhões. Era tão escandaloso, tão óbvio, que nem eles conseguiram abafar. Saiu em jornal, na TV. Várias pessoas do nosso grupo me ligaram. Viu? Finalmente estão sendo expostos. Mas eu não senti vitória. Senti tristeza, porque sabia que aquele pastor era apenas a ponta do iceberg. E sabia também que a denominação ia fazer o que sempre fazia: expurgar o indivíduo, fingir choque, prometer mudanças e continuar exatamente igual por baixo dos panos. E foi o que aconteceu. O pastor foi expulso, processado, preso. A denominação fez grandes declarações sobre integridade, sobre pureza. Mas nada de estrutural mudou. Os mesmos esquemas continuaram, só ficaram mais cuidadosos. Recebi uma ligação estranha em 2006. Era um jornalista investigativo. Alguém tinha dado meu nome para ele, disse que eu tinha sido pastor e tinha informações sobre irregularidades na denominação. Senhor Marcos, eu estou fazendo uma investigação sobre desvio de dinheiro em igrejas evangélicas. Soube que o senhor tem documentos, informações. Estaria disposto a conversar? Meu primeiro instinto foi desligar. Mas algo me fez hesitar. Como conseguiu meu nome? Um ex-membro da sua antiga congregação. Ele disse que você foi um dos únicos pastores honestos que conheceu. Concordei em encontrá-lo. Não numa entrevista formal, apenas uma conversa. Ele veio até Mojimirim. Sentamos num café. Era um homem na casa dos 40 anos, sério, com vários anos de jornalismo investigativo. Tinha feito reportagens sobre corrupção política, sobre esquemas empresariais, e agora estava interessado em igrejas. Contei minha história. Não tudo, mas bastante. Ele gravou com minha permissão. Fez perguntas inteligentes, pertinentes. Você tem provas? Ele perguntou. Tenho documentos, mas são de mais de 10 anos atrás. Não sei se ainda são relevantes. Pode ser, especialmente se mostrarem padrão de comportamento que continua até hoje. Pensei bastante. Se eu desse os documentos para ele, não havia volta. A denominação saberia que fui eu. As retaliações viriam. Mas então pensei, retaliações como? Eu não tinha mais nada a perder. Não era mais pastor, não dependia deles para nada. O que iam fazer? Difamar alguém que já foi difamado há mais de 10 anos? Vou pensar, disse a ele. Me dá um tempo. Ele entendeu. Me deu o cartão dele,
Foi embora. Conversei com Undina naquela noite. O que você acha? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Acho que você guardou esses documentos por alguma razão. Talvez essa razão esteja batendo na porta. Mas e se houver consequências? Marcos, a gente já sobreviveu às piores consequências. Perdemos tudo e reconstruímos. Eles não podem nos tirar o que importa de verdade. Ela estava certa. Sempre estava. Liguei para o jornalista alguns dias depois. Marquei outro encontro. Levei cópias de tudo que tinha. Documentos financeiros, atas de reuniões, gravações de conversas, tudo. Ele analisou com cuidado. Isso é ouro, Marcos. Isso mostra claramente um padrão de desvio sistemático. Mas preciso de mais. Preciso de testemunhas atuais, de confirmação de que continua acontecendo. Eu conheço pessoas, disse. Do nosso grupo. Alguns saíram mais recentemente, têm informações mais atuais. Apresentei o jornalista para algumas pessoas do grupo. Nem todas quiseram falar. Algumas tinham medo demais. Mas algumas aceitaram. A reportagem saiu em 2007. Era extensa, detalhada, bem documentada. Mostrava o esquema de desvio, de enriquecimento ilícito, de empresas fachada. Meu nome não aparecia explicitamente. O jornalista protegeu as fontes, mas eu sabia que eles saberiam que fui eu. E sabiam. Recebi ameaças, cartas anônimas, ligações no meio da noite, até 2 homens que apareceram na papelaria fazendo perguntas sobre por que ex-pastores mentirosos ficam inventando calúnias. Fiz boletim de ocorrência. Instalei câmeras na papelaria. Fiquei atento. Mas a reportagem causou impacto. Não destruiu a denominação, longe disso, mas causou rachaduras. Alguns membros saíram. Algumas igrejas se desligaram. Houve processos, investigações e, principalmente, outras pessoas começaram a se sentir encorajadas a contar suas histórias. A reportagem abriu uma porta. Outras vítimas de abuso religioso, de outras denominações inclusive, começaram a falar. Não foi uma revolução. Não foi o fim das igrejas corruptas. Mas foi um começo, um pequeno começo. Em 2008, decidi fazer algo que vinha pensando há tempos. Escrever minha história completa. Não para publicar como livro, não tinha pretensão nem interesse nisso, mas para deixar registrado. Passei meses escrevendo. Cada noite, depois de fechar a papelaria, sentava no computador velho que tínhamos comprado e digitava. Memórias, emoções, reflexões. Foi catártico. Chorei muito enquanto escrevia. Revivi muita dor, mas também foi libertador. Colocar tudo no papel, tirar de dentro da cabeça, externalizar o trauma. Quando terminei, tinha mais de 200 páginas. Imprimi, guardei numa pasta. Dei cópias para Undina, para Clarice, para alguns amigos próximos. Para quando eu morrer, disse a eles. Se acharem que vale a pena, podem fazer o que quiserem com isso. Publicar online, transformar em livro, o que acharem melhor. Mas enquanto eu viver, fica guardado. Undina leu e chorou. Eu vivi tudo isso com você, mas ler assim é diferente. É intenso. Clarice também leu. Pai, você precisa compartilhar isso. Tem tanta gente sofrendo as mesmas coisas agora. Precisam saber que não estão sozinhas. Um dia, prometi, quando eu estiver pronto, quando não tiver mais medo. A verdade é que ainda tinha medo. Medo de represália, medo de processo, medo de ser destruído publicamente. Aqueles homens eram poderosos, tinham recursos, tinham advogados. Aurélio se formou em 2010. Fez engenharia civil numa federal. Foi um orgulho imenso ver meu filho recebendo o diploma. Meu pai, o operário têxtil, teria explodido de orgulho se estivesse vivo para ver. Ele tinha morrido em 2002, de infarto, aos 77 anos. Minha mãe tinha ido em 2005, também de problemas cardíacos. A vida seguia. A papelaria continuava, estável. Eu estava com 58 anos em 2010. Cabelos grisalhos, algumas rugas, o corpo não era mais o mesmo. Mas a consciência estava tranquila. Em 2011, aconteceu algo inesperado. Uma mulher jovem, devia ter uns 25 anos,
Entrou na papelaria. Estava nervosa, olhava para os lados como quem tem medo de ser vista. Você é o Marcos? Ex-pastor da Assembleia de Deus? Gelei. Sim. Por quê? Preciso conversar, mas não aqui. Tem algum lugar privado? Levei ela para o apartamento em cima da papelaria. Ondina estava lá. Ofereceu café. A moça estava tremendo. Meu nome é Ivonete, ela começou. Sou da igreja que você era pastor, em Mojimirim. Bom, era. Saí há 2 semanas. O que aconteceu? Ela começou a chorar. Entre soluços, contou que o pastor atual, um homem que tinha assumido depois que eu saí, tinha abusado sexualmente dela durante meses. Prometia bênçãos, dizia que era vontade de Deus, ameaçava com maldição se ela contasse. Consegui sair. Contei para meus pais, eles me tiraram de lá, mas agora estou destruída. Não sei em quem confiar. Alguém me disse que você tinha sido pastor honesto, que tinha saído porque não concordava com a denominação. Pensei que talvez você pudesse me ajudar. Meu coração partiu. Aquela menina tinha a idade que Clarice tinha quando eu saí. Podia ser minha filha. Você foi à polícia? Perguntei. Tenho medo. Ele é poderoso, respeitado. Vai dizer que estou mentindo, que sou problemática. Todo mundo vai acreditar nele, não em mim. Era exatamente o que eles faziam. Sempre. Você precisa denunciar, disse firmemente. Não para a igreja, não para a denominação, para a polícia, para o Ministério Público. Parei. Lembrei que Ondina tinha me dito uma vez que não podia confiar nessas instituições, que elas também estavam infiltradas, que pastores poderosos tinham influência até lá. Para quem, então? Ivonete perguntou desesperada. Para quem você puder. Mas principalmente, você precisa se fortalecer. Precisa entender que você não tem culpa, que o que ele fez foi crime, que ele é o monstro, não você. Passamos horas conversando com ela. Ondina foi maternal, acolhedora. Compartilhei minha história. Mostrei que dá para sobreviver, que dá para reconstruir depois de ser destruído por líderes religiosos. Ivonete voltou outras vezes. Trouxe mais 2 meninas que tinham passado pelo mesmo com o tal pastor. Todas jovens, todas manipuladas, todas com medo. Ajudei como pude, dei suporte emocional. Apresentei elas para uma advogada que conhecia, que aceitou ajudar pro bono. Não sei o que aconteceu depois. Elas seguiram seus caminhos. Espero que tenham conseguido justiça de alguma forma. Mas aquilo me mostrou que nada tinha mudado. Continuava tudo igual. Talvez até pior, porque agora as igrejas eram maiores, tinham mais dinheiro, mais poder, mais capacidade de abafar escândalos. Em 2015, Clarice teve seu 2º filho. Uma menina linda que ela chamou de Ondina em homenagem à mãe. Minha esposa chorou de emoção quando soube. Eu estava com 63 anos. Já pensando em aposentadoria, em passar a papelaria para alguém, em descansar finalmente. O grupo de ex-evangélicos ainda se reunia, mas agora éramos mais velhos, cansados. Alguns tinham morrido. O Urbano teve câncer e faleceu em 2013. Dona Filomena, aquela mãe que perdeu o filho pastor, morreu de derrame em 2014. Mas novos membros apareciam. Gente mais jovem, vítimas de novas ondas de abuso religioso. Igrejas neopentecostais, ainda mais predatórias que as antigas. Teologia da prosperidade levada ao extremo. Manipulação psicológica sofisticada. Percebi que o problema não era só a denominação que eu tinha deixado. Era sistêmico. Era a natureza de organizações religiosas que acumulam poder e dinheiro sem fiscalização, sem transparência, sem accountability. Em 2017, tomei coragem. Publiquei minha história online. Criei um blog simples, sem revelar meu nome completo no início, e comecei a postar capítulos da minha experiência. A repercussão foi imediata. Centenas de comentários, gente compartilhando histórias parecidas, gente agradecendo por eu ter falado, gente dizendo que se sentiu menos sozinha. Mas também vieram ataques, acusações de que eu estava inventando, de que era ex-crente revoltado, de que estava sendo usado pelo diabo. Ameaças veladas e explícitas. Não me importei. Estava velho demais para ter medo.
E tinha dito a verdade. Só a verdade. O blog cresceu. Passei a receber dezenas de e-mails por semana. Pessoas pedindo conselho, compartilhando suas histórias, perguntando como sair de igrejas abusivas. Respondia o que podia. Não era terapeuta, não era advogado, mas era alguém que tinha passado por isso e sobrevivido. E às vezes é só isso que as pessoas precisam, saber que é possível sobreviver. Em 2018, finalmente vendi a papelaria. Um jovem casal queria empreender, ofereceram um preço justo. Aceitei. Usei o dinheiro para me aposentar tranquilo, ajudar os filhos, curtir os netos. Ondina e eu viajamos um pouco. Nada extravagante. Não tínhamos dinheiro para luxos. Mas fomos ao Nordeste, conhecemos praias lindas. Fomos ao Sul, vimos a Serra Gaúcha. Coisas simples que nunca tínhamos feito. E sabe o que descobri? A vida pode ser boa. Pode ser simples, honesta, tranquila. Não precisa de púlpito, não precisa de título, não precisa de poder. Clarice se tornou diretora da escola onde trabalhava. Aurélio abriu sua própria empresa de engenharia. Meus netos cresceram saudáveis, curiosos, livres. Em 2020, durante a pandemia, vi igrejas fazendo exatamente o que sempre fizeram, explorando o medo das pessoas, vendendo cura milagrosa, fazendo correntes de oração pagas, prometendo proteção divina em troca de ofertas generosas. E vi também muita gente acordando, questionando, saindo. A internet tinha dado voz para quem antes não tinha. Pessoas compartilhavam suas histórias de abuso religioso abertamente. Criavam comunidades de apoio. Denunciavam. Era diferente da minha época. Melhor. Mais difícil de abafar. Mais difícil de esconder. Em 2022, completei 70 anos. Fizemos uma festa pequena em casa. Família, alguns amigos próximos. Nada de igreja, nada de oração formal. Só gratidão. Olhei para Ondina, com 69 anos, cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, de tanto sorrir. Ela tinha me acompanhado em tudo, na mentira e na verdade, na abundância e na escassez. Nunca me abandonou. Você se arrepende? Perguntei a ela naquela noite, quando já estávamos sozinhos. De quê? De tudo, de ter casado comigo, de ter passado por tudo que passamos. Ela riu. Marcos, se eu tivesse que escolher de novo, escolheria você 1000 vezes. Com igreja ou sem igreja. Com dinheiro ou sem dinheiro. Prefiro ser pobre e livre do que rica e escrava. Beijei sua testa. Agradeci a Deus. Sim, ainda acreditava em Deus. Só não acreditava mais em homens que diziam falar por ele. Por aquela mulher. Hoje, em 2025, estou com 73 anos. Minha saúde não é perfeita. Diabetes, pressão alta, as coisas normais da idade. Mas estou vivo. Estou consciente. Estou em paz. Continuo mantendo o blog. Escrevo menos, mas ainda escrevo. Compartilho reflexões, respondo mensagens quando posso. E, principalmente, tento encorajar pessoas que estão onde eu estive, presas em sistemas religiosos abusivos, com medo de sair, achando que perderão tudo. Eu perdi muita coisa quando saí. Perdi amigos, comunidade, estabilidade financeira, identidade. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei minha alma de volta. Ganhei a capacidade de olhar no espelho e me respeitar. Ganhei liberdade. Porque no final, é disso que se trata. Liberdade. Não a falsa liberdade que pregadores manipuladores prometem. Seja livre das dívidas dando dinheiro para a igreja. Seja livre do pecado obedecendo cegamente. Mas liberdade real. A liberdade de pensar, questionar, discordar, escolher. Se tem alguém assistindo isso agora que está preso numa igreja abusiva, que vê irregularidades, mas tem medo de falar, que sente que está traindo a Deus se questionar os líderes, eu quero dizer, você não está traindo Deus. Você está sendo leal à verdade. E se Deus existe, e eu acredito que sim, Ele valoriza a verdade mais que lealdade cega a instituições humanas. Vai doer. Vai custar. Você vai perder, gente.
mas você vai ganhar você mesmo de volta. E no final, isso vale mais que qualquer coisa. Eu fui pastor por 25 anos. Hoje sou apenas Marcos, um velho que vendia papelaria, um avô, um marido, um sobrevivente. E está tudo bem. Está mais que bem. Está em paz. Se você chegou até aqui comigo nessa história, obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por não me julgar muito duramente pelos anos que fui covarde. Obrigado por entender que todos nós fazemos o melhor que podemos com o entendimento que temos. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se conhece alguém passando por algo parecido, compartilhe. Não para me promover, não para viralizar, mas porque quanto mais pessoas souberem que não estão sozinhas, mais forte a gente fica. Deixem nos comentários onde estão assistindo isso. Me dá alegria saber que minha voz, a voz de um velho que já errou muito, mas tentou acertar no final, está chegando longe. E se puderem, deem aquele like. Não por mim, mas pelas Ivonetes da vida, pelas Filomenas, pelos Casimiros, por todos que foram destruídos por sistemas religiosos que deveriam cuidar deles. Até a próxima, meus queridos. E lembrem-se, a verdade liberta. Pode doer no processo, mas liberta. Um abraço forte desse velho aqui. Fiquem com Deus, o Deus de verdade, não o que pregadores corruptos inventam para controlar vocês.